Lima de Pessoa, vamos ouvir alguns poemas do confrade J. Fonseca. Da Academia de Letras e Artes de São Francisco do Conde. Que bom. Isso. Vai. Vocês me ouvem? Sim. Ah, maravilha, maravilha. Eu agradeço muito ao convite dos nobres confrades, freiras, e a Academia de Letras e Artes de São Francisco do Conde sente-se muito honrada de fazer parte desse momento, um momento que a gente comemora, porque precisamos muito disso, não é? Para massagear os nossos corações tão sofridos em tempos de tantas coisas, em tempos de alta inflacionária absurda, em tempos de pandemia, em tempos de tanta dificuldade, que acaba atingindo a todos nós, né? Porque todos nós somos irmãos, e ver um país em guerra, dois países em guerra, esse sofrimento nos atinge diretamente. E o grande remédio, que eu costumo dizer para tudo isso, é a arte, é a poesia, é a música. São elementos essenciais para a nossa vida. E o que seria de nós sem a arte? Então, vocês estão de parabéns pela iniciativa, e a Academia de Letras e Artes de São Francisco, aqui representada nesse momento por mim, também se une a vocês nesse momento, né? Eu quero trazer aqui o abraço da nossa Saiu o vídeo? Na verdade, esse não é vídeo, ele está falando aí ao vivo mesmo, e deve ter caído a conexão. Voltou. Então, como eu ia dizendo, a nossa secretária executiva, a professora Ana Clara, também escritora, poetisa, o nosso professor Jorge, Espírito Santo, escritor, nosso Átila Santana, contador de casos, e a professora Sandra Lúcia, que deve estar nos assistindo também, escritora, poetisa. Então, todos eles estão muito felizes com esse momento, né? E eu gostaria de saudá-los, né, com uma poesia que fala de nossa São Francisco do Conde, e conta em versos um pouco da nossa história, das nossas riquezas culturais, folclóricas, porque quem não conhece São Francisco do Conde, São Francisco do Conde é sempre falado como uma cidade de petróleo, né, como uma cidade muito rica, mas a nossa riqueza cultural, a nossa riqueza histórica é maior do que tudo isso, né? Esse legado que nós herdamos dos nossos antepassados, dos nossos índios tupinambás, que aqui nós encontramos, os negros que aqui chegaram para trabalhar na lavoura e ajudaram a construir esse município, e nós nos orgulhamos muito dessa ancestralidade. E São Francisco do Conde, todos sabem, que teve uma participação decisiva para a independência do Brasil. E então, esse ano, por exemplo, no 29 de junho, nós comemoramos o bicentenário dessa participação dos nossos heróis para a consolidação dessa independência que nós, baianos, sempre defendemos, que a verdadeira independência do Brasil se deu no 2 de julho, não no 7 de setembro, né? Porque foi no 2 de julho que, de fato, foram expulsadas todas as tropas europeias que aqui estavam e que insistiam em permanecer em território brasileiro. E São Francisco do Conde esteve presente marcadamente nesse momento. Então, eu trago um poema que chama-se São Francisco do Conde em prosa e verso, que fala, foi o primeiro poema que eu escrevi, né? Que fala um pouco dessa coisa histórica, esse panorama turístico, inclusive, do nosso município, que fala assim: de tanto rodar o mundo, conhecendo muita gente, percebi em um segundo como aqui é diferente. Nossas ruas, esquinas, becos e vielas, nossas praças pacatas, igrejas, capelas, belos templos que seus filhos se prostram em oração, Santo Antônio, São Gonçalo e a Virgem da Conceição, onde ainda é possível sentir-se seguro, até mesmo sozinho, no canto do muro,
contemplando este mar que beija o horizonte e, ao fundo, avistar a Ilha das Fontes. Nesse mar, mergulhamos na nossa história. Navegamos, lembramos momentos de glória e, ancorando na ponte ao ver o canhão, viajamos no tempo em que a nossa nação se valeu desta gente que ao rei atendeu para enfrentar bravamente o jugo europeu. No banquinho da praça, sob o sol tinindo, observo que a torre ainda guarda o sino. Fabricado outrora em bronze argentino, me recorda um poema que ouço desde menino. Velho sino hoje esquecido, velho sino azinhavrado, na sua torre subido, na sua torre calado. No entanto, vibrara outrora a sua voz clara e sonora de bronze sonoro e novo. Era o brado decisivo, era o chamado incisivo do rei clamando o seu povo. Erguido na sua torre pequena, branca e tranquila, não dobra para quem morre o velho sino da vila. Ele fala do tributo, do jugo ferrenho e bruto dos decretos e das leis. Espalha-nos ao redor sentenças de alcaides mores e alvarás de vice-reis. Termina a guerra entre Holanda e Portugal vencedor. É o rei Dom João manda o rei nosso senhor notícias das pazes feitas e que as despesas refeitas deseja sem mais tardança. O sino reúne o povo que paga um tributo novo a Dom João IV de Bragança. Vai ao rei para a batalha com sua gente de pró, pendão que ao vento farfalha, armas luzidas ao sol. Volta o rei, que altas façanhas, que heroicidades tamanha exulta no reino e grei. E na sua torre em festa, a voz do sino majesta, cantando as glórias do rei. És bela, a formosa infanta, fidalga flor portuguesa. Um tributo o sino canta para o enxoval da princesa. Reinava José I e alçava o cetro altaneiro à luz do grande pombal. Um dia, o sino ressoa. É uma ruína Lisboa, cabeça de Portugal. Velho sino revivido. Vibra 100 anos depois, como outrora decisivo, em junho de 22. O seu repique argentino, que ecoa velho sino por céus tão claro e genil. Voz excelsa, voz da história, que ecoa contando as glórias dos heróis e do Brasil. Oh, velho sino, se tu pudesses falar, quantas histórias teria para hoje nos contar? Desde o tempo do Império até os dias atuais, o poder foi concentrado nesse prédio onde estás, de onde nasciam as leis impostas a todos seguir. Quem ousasse não cumpri-las, a cadeia era ali. São histórias do passado, lembranças da nossa cidade. E hoje o sino, ainda calado, enaltece a liberdade. E assim, continuamos pela orla a caminhar, à procura de um barco para o canal cruzar, para poder visitar a Ilha do Barão que emprestou a novela ao seu casarão. Quem diria que um dia o sal desse mar, por encanto, sumiria para em rio transformar? E a canoa, talhada no tronco com esmero, fosse dar o lugar ao pomposo saveiro. Ainda bem que tudo isso é só ficção. São Francisco aqui é cidade, Rio não. Mas o santo é o mesmo, não há diferença. E nos enche de orgulho a feliz coincidência. Margeando o verde mangue, vou subindo o canal e vislumbro as ruínas da escola imperial que nas lajes de São Bento nosso povo edificou. Grandioso monumento, desejo do imperador. Para cada dia do ano, uma janela se abriu. Naquela obra imponente, orgulho do meu Brasil, que tem os seus lados voltados para os pontos cardeais, onde foram formados brilhantes profissionais que, em solo franciscano, estudaram agronomia. Pois bem antes do petróleo que nos fortalecia, era a cana-de-açúcar, a base da economia. Se pudéssemos contar num poema a nossa história, iríamos horas passar lembrando dias de glória. Da vila, hoje cidade, de um povo bravo e guerreiro, que preserva a qualidade de ser tão hospitaleiro. Quem dera, meu Deus, quem dera, se pudesse reescrever
a história dessa vida e o destino escolher, lá no fundo de minha alma, o meu coração responde: nascer, viver e morrer em São Francisco do Conde. Obrigado. Esse é um texto que eu conto com a inferência inspiradora de Arthur de Sales, um grande poeta baiano, inclusive autor do hino ao Senhor do Bonfim, que aqui viveu muitos anos, que foi bibliotecário na nossa primeira escola agrícola da América Latina, né? Imperial Escola Agrícola, foi inaugurada aqui. Então, tem um trecho desse poema meu que eu menciono o sino da Casa da Câmara, quero dar os créditos, ao Arthur de Sales, que que conta essa história da participação dos nossos heróis na independência. Vejam vocês que o hino ao Senhor do Bonfim, apesar de ser usado, de ser mencionado como um hino, uma música sacra, na verdade, ele conta a história da nossa independência. Né? Ele fala: glória a ti nesses dias de glória, glória a ti, Redentor, que há 100 anos nossos pais conduziste a vitória pelos mares e cantos baianos. Então, ele conta, ele traduz, né, em uma obra sacra, em uma música, um hino sacro, né, a essa história da nossa independência. Então, espero que vocês tenham gostado, que esse é um dos poemas que as pessoas mais me pedem para recitar, porque ele, de fato, ele conta um pouco da história de nossa cidade em alguns versos, que é uma história muito rica. Confrade J. Fonseca, eu vou pedir auxílio à minha confreira, às minhas confreiras Edilene e Maribel. Eu assisti a uma interpretação, por exemplo, teatral de uma obra-prima, ou eu estive sonhando esses últimos minutos? Meu Deus. Nossa. Impressionante. Eu estou aqui também sem palavras. Realmente só sentindo a beleza desta obra. Parabéns, confrade. Grande memória do Jota, né, Valmir? Uma grande memória, isso é fantástico também. E ele realmente faz uma apresentação desse poema performática, nós diríamos assim, através dos gestos, né? Através dessa voz poderosa, essa voz. E eu diria que esse sino não está calado, não está silenciado, não. J. Fonseca, esse sino falou para você, esse sino está vibrante ainda, a vibração desse sino é muito forte, né? A gente sente, inclusive, a vibração desse sino quando você toca nisso. Então, é uma ode maravilhosa, não é, para São Francisco do Conde, e poderia, inclusive, Aleilton Fonseca, participar das comemorações do bicentenário em 2023, que nós estamos fazendo. Nós estamos já uma comissão formada para isso, na Academia de Letras. Eu estou integrando essa comissão, que é coordenada pelo nosso confrade Paulo Armindo, e aí a gente já poderia estar pensando também nessa inclusão. Vai ter um grande painel feito por Juarez Paraíso, com uma série de pintores coordenados pelo Paraíso, e a gente poderia estar pensando também em uma apresentação dessa, dada a importância de São Francisco do Conde para a nossa real independência do Brasil, que é no 2 de julho, com certeza. Eu gostaria de dizer a J. Fonseca que fiquei muito impactado com o seu poema, e digo, ele se insere numa vertente muito interessante da poesia, que é a poesia histórica. Nós falamos muito em ficção histórica, em romance histórico, e esquecemos que há também um veio da poesia que se reporta a fatos históricos, e que está nesta linha, por exemplo, Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, Sesmaria, de Miriam Fraga, e Verdes Mares, de Floresvaldo Matos, só para citar Cecília e os baianos. Então, parabéns. Sim, faz muito sentido, Edilene Matos, que J. Fonseca
com esse poema participe em 2023 desse centenário. Já vamos anotando, não é? Bicentenário. Sim, o bicentenário, desculpe. Mas bem, pessoal, eu vou aproveitar que J. Fonseca ainda está aqui, porque se não estivesse, eu não conseguiria roubá-lo.